Liga de Ouro, com Paulo Catarro. Boa noite. O Sporting recebeu e venceu o Casa Pia por 3-0. Está agora apenas a 4 pontos depois deste encontro e até domingo é assim que vai acontecer, uma vez que o Futebol Clube do Porto, o primeiro da classificação, só vai jogar precisamente no domingo em Guimarães com o Vitória Sport Clube depois destes encontros da 18ª jornada. Será mesmo no dia das eleições para a Presidência da República que o Futebol Clube do Porto vai jogar em Guimarães. Hoje o Sporting venceu em Alvalade, onde está o repórter Gustavo Lourenço. E, Gustavo, numa noite fria e chuvosa, o que é certo é que os adeptos do Sporting celebraram mais um triunfo e uma aproximação, ainda que possa ser temporária, ao primeiro lugar. Agora, 4 pontos à espera daquilo que faz o Futebol Clube do Porto. É verdade, Paulo. Boa noite. Os adeptos do Sporting estão contentes com esta vitória, festejaram efusivamente e a equipa de Rui Borges está desta forma a pressionar o Futebol Clube do Porto, que joga apenas no domingo. Vamos ver as reações a este jogo já com os adeptos. Muito boa noite. O que é que achou do jogo? Boa noite. A primeira parte acho que o Sporting jogou bem, merecia estar a ganhar em vez de 2, mais um golito pelo menos. Depois baixou um bocadinho o rendimento, mas chegou às substituições com tantas lesões, portanto ele compôs, mas está certo o resultado, mais gol, menos gol, para mim está certo. Hoje uma grande exibição também de Jenny Katam, ele fez a diferença hoje aqui em Alvalade. Sim, o Jenny é um jogador fabuloso e ainda bem que, portanto, quanto ao Jenny é um jogador que gostou bastante e fez bastante, e o Bragança também foi um bom elemento, que esse gol que vem dar uma grande moral para a gente e pronto, adorei. Muito obrigado. Vamos aqui também ouvir este adepto. Muito boa noite. Comentário faz acerca da exibição da equipa? Olha, o jogo de hoje valeu por 3 momentos espetaculares. O primeiro foi a entrada do Bragança, um jogador que estava afastado da equipa há mais de um ano e que é um elemento que tem perfume nas botas. Quando a bola chega aos pés, ela sai dali redondinha sempre. O segundo momento é o gol que ele faz e a terceira parte é a solidariedade demonstrada pela equipa, pelos colegas, que foram todos saudar o jogador, inclusive o guarda-redes que atravessou mais de meio campo para o vir cumprimentar. É isto que traz o futebol das coisas mais bonitas do mundo. E quão importante é também este regresso de Daniel Bragança para os sportinguistas? E de maneira que é, porque ele é o único jogador no meio campo que mete a bola onde não se espera. Ele teve lá um lance em que estava virado para a esquerda e de repente faz uma guinada para a direita e usou o Alisson. Portanto, são estes momentos que era preciso à equipa do Sporting ter um médio de construção em que metesse a bola onde nunca ninguém espera. Muito obrigado. Vamos aqui também ouvir este adepto. Muito boa noite. O que é que Não ouço bem, pá, peço desculpa. Ok, este adepto não quer falar. Vamos aqui ouvir este adepto do Sporting mais jovem. O que é que achaste do jogo? Fixe. Estás muito feliz com a vitória? Já. Para ti, quem foi o melhor em campo do Sporting? Luís Soares. Faltou foi o gol a Soares hoje. Estavas no Euro. Ficam aqui também os comentários dos adeptos do Sporting, um ambiente de grande festa, como se pode ver a equipa de Rui Borges, que vence aqui por 3-0 e que volta também assim a pressionar o líder Futebol Clube do Porto. O repórter Gustavo Lourenço, no estádio de Alvalade, onde o Sporting venceu o Casa Pia por 3-0. Começa assim muito bem a segunda volta. A equipa de Rui Borges, o Sporting encurtou para 4 pontos, pelo menos até ao próximo domingo à noite, a distância para o primeiro lugar. Daqui a pouco já vamos analisar e debater este triunfo do Sporting, logo a seguir a uma curta pausa. Até já. Porto só joga no domingo em Guimarães com o Vitória. É o primeiro tema para a análise com os nossos comentadores. Daqui a pouco vamos também ouvir o técnico do Sporting, o Rui Borges, falar sobre a forma como a sua equipa bateu o Casa Pia. João Malheiro, o Manuel Queiroz, o Luís Miguel Henrique e também o Fernando Mendes são os comentadores que estão esta noite na Liga de Ouro. Começo por ti, Fernando. Foi uma vitória calma e tranquila, apesar das muitas ausências devido às lesões e castigos? Boa noite. Sim, o resultado justo. O Sporting não fez uma grande exibição, também não podia, acho que não podia fazer. Mas podemos esquecer que o Sporting tem 9 jogadores lesionados, 6 dos quais importantíssimos
nesta equipa. O regresso de Jenny Catano foi importante. Portanto, vitória tranquila num Casa Pia que os primeiros 10 minutos até entrou bem no jogo. A partir do gol do Sporting, apesar de o Sporting não ter criado grandes oportunidades de gol, venceu com toda a justiça. Concordas, Luís Miguel? Foi um Sporting que conseguiu construir um triunfo tranquilo e somar mais 3 pontos, que era o essencial. Boa noite a todos. Esta época eu não tinha ido ao Alvalade, vi a primeira parte, depois de vir embora, vi a primeira parte no estádio e 2 ou 3 notas. Uma, a verdade é que isto que o Fernando está a dizer, às vezes nós temos a tendência para analisar. Estavam lá 11 jogadores vestidos de verde e branco, mas este não é verdadeiramente o Sporting face ao número de ausências que tem. E isso viu-se, e isso eu quero esticar que há muito tempo que eu não via, pelo menos nos anos, das vezes que eu lá fui, o público um bocadinho tão afastado da equipa, não está empolgada, que a primeira meia hora de jogo... eu acho que estavam, não sei, deviam estar 20 e tal, 30 mil pessoas no estádio, mas estavam 5, 4, 6, 7 mil, tal era a ausência de fervor. O primeiro golo aparece aos pontapés, é até uma carambola, nada o Sporting tinha feito para estar a merecer, e depois, de repente, o segundo golo sim, há um mix, para mim, entre aquilo que é uma boa visão do Gonçalo, um aproveitamento do Gênio e uma falha defensiva do Casa Pia. O Casa Pia tem um jogador ou dois que talvez destaque, mesmo na minha relação vi e que gostei. Acho que o Álvaro tem muito trabalho neste Casa Pia, o Álvaro Pacheco. Lateral direito é mais jogador. O Álvaro, eu gosto muito do trabalho que normalmente o Álvaro faz, ainda vai a tempo, mas é preciso muito trabalho na equipa do Casa Pia para tentar atingir patamares que já nos habituou. O jogo, para te responder à pergunta que fizeste ao Fernando, foi bastante tranquilo, mas sinceramente teve ali um bocadinho de sorte naquele primeiro golo, porque a maneira como o Sporting estava a deixar a coisa rolar é daqueles jogos que os grandes fazem, dizer, ok, isto vai acontecer o primeiro golo, mas se não acontecesse até o minuto 60, 65, 70, é daqueles jogos que depois que se complica. Foi fácil, não por mérito, mas por aquele primeiro golo que aconteceu e depois o segundo quase seguida que antes do intervalo se sentenciou. Volto a dizer, senti foi o público, talvez, não sei, por ser sexta-feira, espero muito, mas senti o público mais distante da equipa do que aquilo que senti em anos anteriores quando visitei o estádio. Manel, para já o Sporting fica mais próximo do Futebol Clube do Porto, pelo menos durante 48 horas, e o Futebol Clube do Porto tem uma deslocação difícil com o detentor da Taça da Liga. Isso também coloca mais pressão para o líder do campeonato. Era também um objetivo que o Sporting pretendia para esta noite? Sim, obviamente, boa noite. Colocar pressão, aproximar-se, veremos o que o Porto faz no domingo, num jogo naturalmente difícil. Acho que o Miguel tem razão, acho que foi daqueles jogos que correu bem, com aqueles 2 golos muito seguidos, um do primeiro a desbloquear o jogo. O Sporting não tinha tido oportunidades até aí, praticamente, tinha tido uma pouco antes do Luís... Soares. Do Luís Guilherme. Mas até ali não tinha tido grandes oportunidades, mas defendeu bem, e isso é sempre fundamental nestes jogos, sempre concentrado, sempre virado para aquilo que lhe interessava, que era ter um jogo relativamente sem grandes ondas, porque tem na terça-feira um jogo muito importante, porque hoje regressavam alguns jogadores, como regressaram o Daniel Bragança, que até marcou um golo que com certeza lhe dá algum vigor novo nesta fase, teve quase um ano sem jogar. Catamo regressou também, dois golos. O De Baste, que acabou por entrar também. O Sporting tem tido muitas dificuldades na sua defesa. E, portanto, isso são naturalmente boas notícias para o Rui Borges, sobretudo para terça-feira com o Paris Saint-Germain. João, isso é verdade que o Sporting está a 4 pontos agora do Futebol Clube do Porto, também aumentou para 6
vantagem sobre o Benfica, o que ainda coloca mais pressão também no Benfica no jogo de amanhã com o Rio Ave. Boa noite. Relativamente a essa questão, sim. Os objetivos do Sporting, portanto, foram completamente alcançados. Com certeza. Mas isso, no que ao Benfica diz respeito e posicionando-se na atualidade no terceiro lugar, eu diria que todos os jogos são finais para o Benfica. Com o objetivo, no mínimo dos mínimos, de conquistar o segundo lugar e o acesso à Champions. E, portanto, aí tenho que reconhecer que amanhã há uma pressão efetiva sobre o Benfica, como depois de amanhã haverá sobre o Futebol Clube do Porto, muito embora o Porto desfrute, enfim, de um avanço algo confortável. Mas é um dos jogos de maior risco do Porto, esta deslocação a Guimarães, teoricamente, pelo menos. Agora, não sei se queres que não pronuncie sobre o jogo de hoje ou não. Sim, pode ser. Mas, não, numa pincelada apenas dizer que aceito o resultado, quer dizer, sobretudo aceito a vitória. O resultado talvez seja um pouco pesado. Acho que o Sporting não foi brilhante, longe disso. Também já foi referido, amputado de algumas das suas principais unidades, por razões que todos conhecemos. Mas teve alguma felicidade, sem dúvida, porque a primeira meia hora é equilibrada. O Sporting teve dificuldades, claramente, em fazer alarde, por assim dizer, nada da quantidade especial aconteceu. Do seu poder de fogo, que o tem na realidade. O Sporting tem o melhor ataque do campeonato. Mas na primeira hora não se viu. É verdade que antes do golo há uma grande oportunidade deste novo jogador do Sporting, que teve uma estreia pálida, convenhamos, muito pálida. Mas, quando falo em felicidade, é porque marcou num ápice de 2 golos, quando o jogo não parecia apontar nesse sentido. A segunda metade foi muito de gestão da parte do Sporting, percebendo que a qualquer momento poderia surgir um golo e, sobretudo, obstar a que o Casa Pia relançasse o jogo com um golo. E, convenhamos, o Casa Pia não demonstrou potencial, argumentação para chegar ao golo e portanto, relançar o jogo. Portanto, não há muito a dizer. Muito bem, o Sporting vence. Daqui a pouco já vamos ouvir também Rui Borges na sala de imprensa do estádio de Alvalade, mas para já falemos de Rafa, porque o Benfica chegou a acordo com Rafa, tendo em vista a sua transferência para o Estádio da Luz. É um contrato de 2 épocas e meia, ao que para o jornal Record. Falta agora a SAD, liderada por Rui Costa, ter o entendimento com o Besiktas. O Benfica está disposto a pagar 5 milhões de euros, mais objetivos, admitindo que o negócio possa chegar aos 7 milhões, no caso da equipa José Mourinho conseguir o segundo lugar e o consequente apuramento para as eliminatórias e play-off da Liga dos Campeões. E se isso acontecer, então o Benfica admite pagar esse bónus de mais 2 milhões. Rafa não joga desde o dia 2 de novembro, pode assim regressar à Luz, onde esteve entre 2016 e 2024, quando saiu a custo zero precisamente para o Besiktas. Rafa tinha 326 jogos com o Benfica, 94 golos, 67 assistências, tinha conquistado 3 campeonatos, 3 supertaças e 1 taça de Portugal. João Malheiro, parece que está acordado tudo com o jogador. Antes ainda de te perguntar se concordas que venha Rafa nestas condições, com o Benfica a ter de pagar, ou no fundo, a não receber créditos que têm ainda a ver com o do Besiktas, mas porquê é que se esperou até meio do mês para, no fundo, apresentar uma proposta? Bom, se era para apresentar, porquê é que não... Eu não estou suficientemente documentado para responder sem reservas à tua questão. Não estou, confesso. A única coisa que poderei dizer, e sim isto ao dia de hoje, é que, contrariamente àquilo que a meio da tarde foi mais ou menos
público, ou publicitado, ou divulgado, que Rafa seria jogador do Benfica, não era verdade hoje ao fim da tarde. Portanto, e ainda não é? Pois neste momento não sei, mas ao fim da tarde não era verdade. Agora, há alguns sinais, independentemente de eu também não discutir valores, o que quer que seja, mas alguns sinais de interesse efetivo, não é? Isso parece-me um dado adquirido. O Benfica nunca se pronunciou oficialmente sobre essa matéria, nem ninguém próximo do Benfica, ou autorizado pelo Benfica a fazê-lo, mas parece não haver dúvidas de que há interesse do Benfica. Também não pode fazê-lo. Perdão? Oficialmente também não pode fazê-lo, sem o acordo do Besiktas. Não, manifestar, dizer que é o jogador que interessa, nunca ouvimos ninguém do Benfica dizer isso, é isso que eu estou a dizer. E evidentemente que não pode, mas já sabemos, claro que não pode, não tendo ainda acordo com o clube. Fala-se muito na conta corrente Besiktas-Benfica, que o Benfica é credor de uma importância muito sublinhada, creio que tem a ver com o Gedson, que foi para a Rússia, penso eu. O Benfica tinha 50% do passe. Sim, tem a receber 10 milhões e a primeira tranche não veio ainda. Ora bem, tem 10 milhões para receber e tem, creio que... 25 mais 5 por objetivos do Coxo. Mas eu não tenho, eu gosto de falar de forma fundamentada, não tenho elementos... Mas a primeira tranche do Gedson... Muito bem, ainda está pelo caminho. Talvez isso facilite... Agora, quando se coloca a questão, bom, mas já estamos... a meio, precisamente a meio de mês, hoje é dia 15, creio eu, não é? Não, hoje é 16. Ou 16, a mais de meio, embora o mês tenha 31, mas pronto, a mais 15 de meio, meio. aos 31. Mais de meio, exatamente. Não há dia 32, portanto estamos a mais de meio. A questão é um bocado esta, eu já disse na semana passada, quer dizer, que muitos daqueles que acusam o Benfica de esbanjar muito dinheiro são os primeiros a dizer, mas que é isto, nunca mais chegam os jogadores e tal. Estas coisas não é carregar num botão que está feito, quer dizer, negociar implica tempo, implica proposta, contraproposta, implica isto, implica... O que eu sempre disse desde a primeira hora foi o Benfica, muito provavelmente, terá interesse, e parece ser efetivo, em Rafa, em condições, chamemos-lhe, vantajosas. Sim, mas antes de passar ainda aos outros comentadores, sim. Mas houve uma alteração na posição do Benfica, que no início do ano era não pagar nada pela transferência e agora... Não te posso assegurar. Agora admite pagar um valor, pelo menos de 5 milhões, mais 2 por objetivo. Não te posso assegurar que fosse assim, desde logo, mas parece-me difícil que o Besiktas, apesar do conflito claro que há entre o jogador e o jogador libertasse a custo zero. Não, mas o jogador é que teria de resolver isso, não é? Já vais continuar, mas agora vamos ouvir então Rui Borges depois desta vitória sobre o Casa Pia. Daniel Bragança Alvalade, que foi premiado também com um golo. Exato. Obrigado. Em relação ao jogo, é simples. Uma primeira parte onde não entramos, não entramos bem. Faltou-nos ali um bocadinho da energia certa para encarar o jogo numa fase inicial, até porque normalmente aqui em Alvalade entramos sempre muito bem, muito fortes, muito intensos, e hoje não tivemos essa intensidade na fase inicial. Os primeiros 10 minutos até entrou bem o Casa Pia, ali a tentar desconfortar ali a nossa linha. Ganhou ali um outro canto, depois fomos equilibrando o jogo, eles com linha baixa, e faltou-nos ser um bocadinho mais dinâmicos, um bocadinho mais dinâmicos à direita, principalmente com o envolvimento do Baianidis com mais intensidade, com mais querer. À esquerda estávamos um bocadinho condicionados porque tínhamos o Ivan e mesmo assim foi fazendo um bom jogo dentro daquilo que dava à equipa, por não ser pé esquerdo. Por isso fomos crescendo, o golo depois veio-nos dar essa confiança. Começámos a ser mais dinâmicos, mais agressivos a provocar a linha defensiva do Casa Pia, porque é uma linha que, sendo confortável de frente, agressiva, intensa, competitiva, forte em duelos, e nós precisámos principalmente de jogadores de segundas linhas a criar esses rasgos para arranjar espaço para os jogadores que tinham a bola. Por isso fomos, com o primeiro golo, crescemos nesse sentido, deu-nos essa confiança também, acho eu, e fomos crescendo. Uma segunda parte onde controlámos o jogo de início ao fim, o Casa Pia sempre ao longo de todo o jogo, mesmo na primeira parte, depois de nós conseguirmos equilibrar o jogo ali aos 15 minutos,
O Casa Pia procurou sempre bolas mais longas para a procura da referência, desvios, ataques à profundidade com os seus alas, e onde controlámos isso muito bem. A linha defensiva hoje teve também muito mais dinâmica nesse sentido, no encurtar linhas, no aumentar, por isso fazer crescer a equipa. Por isso acho que acaba por ser um resultado justo por tudo que foi depois ao longo do desenrolar do jogo. Em relação às estreias, o Luís fez um bom jogo, um jogo competente, à procura ainda de perceber melhor as dinâmicas da equipa, mas dentro daquilo que foi pedido foi muito competente, foi aparecendo, não se escondeu do jogo, procurou, vai melhorar com o tempo, é um menino, tem 19 anos, é muito inteligente, percebe-se que gosta de aprender, que gosta de entender, entende rápido, e acho que no futuro vai ser um jogador muito importante para aquilo que também será o desenrolar da época. Em relação ao Dani, feliz, porque é um capitão que está de volta, uma lesão difícil, onde o vi sempre com uma vontade enorme de voltar, sempre otimista, sempre muito resiliente àquilo que tinha que fazer. A lesão respondeu sempre muito bem ao longo do tempo, cresceu a todos os níveis, acho eu, mesmo a nível atlético e tudo. Por isso hoje foi o premiar de uma semana de trabalho dele também, se calhar a semana ser normal ajudou muito a ele passar-nos essa positividade naquilo que estava em crescimento, melhor, mais dinâmico, mais intenso, mais confiante, que era isso que precisava também, e foi importante o golo e os 30 minutos, acrescentou muita qualidade, equilibra a equipa, mas isso não me surpreende, nem a mim, nem a ninguém, acho eu, pela qualidade que tem o Dani. Mister, boa noite, Rafael Duarte, em direto para a TV. Perguntar-lhe, porque começa agora um ciclo de jogos muito apertado para a equipa do Sporting, só termina no jogo no Dragão em fevereiro, até lá também muitas decisões. Perguntar-lhe se entre estes regressos e saídas, se há condições para dizer que o plantel está fechado, ou seja, já não é preciso entrar mais ninguém, e também como é que pode ser feita essa gestão, tendo em conta isso mesmo. Obrigado. Sim, o plantel para já não vai sair ninguém, penso eu, e está para isso, por isso feliz pelo plantel, feliz é quando estiver todos do meu lado, da nossa parte diária, de poder trabalhar e poderem dar o contributo à equipa, porque claramente a equipa fica mais forte, andamos sempre com adaptações, por mais que tenhamos qualidade, perde-se dinâmicas, perde-se intensidade, não há muito dia de treino em termos de trabalho para adquirir comportamentos. Por isso, dentro daquilo que temos sido, a equipa tem dado uma resposta enorme, absolutamente enorme, muito feliz por ser líder destes rapazes todos, pela entrega deles, por a capacidade de querer ajudar a equipa, seja em que posição for, seja onde for, seja ao tempo que for. Por isso, feliz com o plantel que temos, agora é tentar recuperar o mais rapidamente possível toda a gente para tornar a equipa mais forte. Rui Borges, boa noite. Bárbara Simões Nunes para a SIC. O Sporting está ainda a alguns pontos do Porto. Entramos agora na segunda volta, um Porto que fez uma primeira volta muito boa. Ontem o Bernardo Palmeiro disse que acreditava que o Porto ia mais cedo ou mais tarde ter resultados negativos e que o Sporting poderia aproveitar. Eu gostava de lhe perguntar se o facto de estar atrás complica o dia-a-dia no sentido de estar sempre à espera que o adversário escorregue e que o Sporting, ou seja, tem que vencer e esperar que o Porto perca, se isso dificulta o seu dia-a-dia, porque acaba por ser uma pressão maior, digo eu. Não dificultei nada, muito sinceramente, não dificultei nada, até pelo espírito que tem a equipa, pelo sentimento que tem a equipa de ambição, de querer fazer o melhor e estarmos focados apenas e só em nós. Nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, porque senão não adianta pensar nos outros, por isso é tão simples quanto isso. Pensamos muito naquilo que controlamos, que é os nossos jogos, e é um bocado aquilo que eu disse ontem. Temos que fazer nós fizemos uma primeira volta boa, se formos a ver, a relacionar aquilo que foram as últimas épocas. O Porto fez uma primeira volta extraordinária e nós temos que fazer uma segunda volta extraordinária, melhor do que aquilo que fizemos na primeira. E perceber se quem vai à frente continuará a fazer o que está a fazer. Se fizer, é mérito e tem que se dar mérito a quem vai na frente nesse sentido. Agora, estamos muito focados naquilo que nós fazemos e que nós controlamos, que são os nossos jogos. Por isso não adianta pensar nos outros, pensar assim jogo a jogo, naquilo que nós competimos, e depois sim esperar o resto. Mas antes de esperar temos que fazer a nossa parte, que é ganhar os nossos jogos.
Boa noite, Mister. Inês Geral para a RTP. Teve algum azar com o Ousmane Diomandé a regressar da CAN lesionado, não pôde jogar, mas por outro lado teve o Gianni Catama a marcar 2 golos. Como é que avalia o regresso e também a exibição do jogador esta noite? Obrigada. Sim, muito feliz por ter o Gianni, até porque estava a ser um jogador muito importante antes de ir para a CAN, dentro da equipa. Estava num momento de forma muito bom. Veio da CAN exatamente, graças a Deus, no mesmo momento e com a mesma confiança, e é um jogador importante para a equipa e vai continuar a ser. Em relação ao Diomande, como eu disse, já estou dormente, já não sinto, é esperar que ele recupere o mais rapidamente possível. Boa noite, Rui Borges, Gustavo Lourenço para a CMTV. Há uns tempos o presidente Frederico Varandas falou do ruído em torno do futebol português, em vários sentidos, e disse que isso era... Não ouvi, desculpa. Há uns tempos o presidente Frederico Varandas falou do ruído em torno do futebol português, em vários sentidos, e disse que isso era gasolina super para o tricampeonato. Pergunto-lhe se para o Rui Borges essas palavras dão motivação e se depois desta vitória com muitas baixas no plantel se acredita que o grupo tem combustível para fazer uma grande segunda volta e conquistar o tricampeonato. Já foi há tanto tempo, eu já respondi a isso lá atrás, por isso. Naquilo que é o grupo dá a resposta, deu a resposta, boa vitória, bom jogo. Dentro de todas as limitações que tivemos, fizemos um bom jogo, ganhámos com todo o mérito. Feliz por ver alguma malta regressar. Espero que a outra volte o mais rapidamente possível, apenas e só isso. Sim, né? Mister, Raquel Simões, TV e CNN, a minha pergunta hoje é simples. Terminou o jogo, não há nenhum lesionado? Não, as trincheiras foram atacadas, não há feridos. Felizmente. Boa noite, Mr. Ricardo Granado do Record. Já falou aqui da dormência, perguntava-lhe se os regressos do Bragança, mas também do Dabasta e do Mangas, se ajuda a aliviar essa mesma dormência. Já começa a sentir alguns deles. E a segunda pergunta sobre o Fayet, porque o diretor-geral do Sporting também falou nele ontem, disse que era uma questão de tempo. O que é que nos pode adiantar sobre ele? Em relação à dormência, é mesmo. É feliz por sentir a malta chegar. Claro que o Zeno mais atrasado, precisa de tempo, está limitado a muito pouco tempo. O Manga já não, a paragem foi mais curta. Espero que a malta que está fora, está prestes a voltar, recupere o mais rapidamente possível. Quero ter toda a gente, porque a equipa torna-se claramente muito mais forte, mais capaz de ultrapassar aquilo que vem pela frente. Por isso, nesse sentido é isso. Do resto do Fayet não vou falar, que ainda não é jogador de Sporting, por mais que o Bernardo tenha dito que está por algum tempo, mas ainda não é jogador de Sporting, por isso só acredito quando ele tiver assinado e apresentado, e só aí é que falarei sobre ele. A bola, Afonso. Boa noite, Mr. Afonso Santos para a bola. Já falou um pouco de Diomande, mas queria perguntar especificamente se espera contar com ele nos treinos integrados já para preparar o jogo do PSG e dos próximos lesionados, se algum deles também está próximo já da próxima semana de integrar os treinos da equipa. Obrigado. Sim, eu já disse, ontem falei do Pote, que acreditava que poderia voltar para o Arouca. O Diomande não sei muito honestamente se será possível para o Paris Saint-Germain. Não sei dizer com certezas, nem para sim nem para não. E não é para esconder nada, não ando cá a esconder nada. Não tenho essas certezas. O Fotis, como eu disse ontem, também é muito dia-a-dia, tem muito a ver com a clínica dele e com aquilo que um dia às vezes faz a diferença. E não temos aqui uma data para a volta dele. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Muito se fala das vantagens e das mais-valias de ter um central com o pé esquerdo, o esquerdino, na construção. Hoje o Sporting acaba por jogar com 2 centrais esquerdinos, não é uma situação muito comum. Pergunto-lhe quais é que são, por um lado, os principais desafios e, por outras, principais potencialidades. Lembro-me do lance do passe do Inácio para o segundo gol do Sporting, em conjugar 2 centrais esquerdinos no mesmo 11. Muito honestamente, eu acho que é mentalidade, porque se jogarmos com 2 direitos é normal, com 2 canhotos não é. Mas é exatamente a mesma coisa. Por isso, acho que não é nada da normal no jogo. Nós é que não estamos habituados a que isso aconteça, porque não é um ato normal nas equipas.
Mas eu acho que no futuro cada vez mais vai acontecer isso. Eu ontem dizia a brincar no treino, por nós irmos jogar com 2 centrais canhotos, por irmos jogar com 2 laterais destros. Eu estava a brincar com a malta, com os meus adjuntos, a dizer daqui a poucos anos vamos ver laterais pé contrários trocados, porque sei lá, dá outras coisas ao jogo, é certo, dá outras visões, talvez, naquilo que é tomada a decisão. Porque o futebol cada vez mais é revolucionado nesse sentido e cresce nesse sentido de criar alternativas para cada vez mais ultrapassar as equipas que são mais competitivas, mais organizadas, têm mais qualidade. Agora, naquilo que é os centrais, a mim não me mudei nada. Acho que é só mesmo a nossa mentalidade de não estarmos habituados a ver 2 centrais pé esquerdo e estamos habituados a ver 2 centrais pé direitos, por isso que a maior parte das equipas é o que tem. Por isso o Inácio, a qualidade do passe do Inácio está lá, seja a jogar à esquerda ou à direita, e o passe para o segundo golo é extraordinário, a recepção de Jani é extraordinária também. Por isso tem muito mais a ver com a capacidade individual daquilo que eles nos dão do que propriamente se jogarem 2 canhotos ou 2 destros. É a ver com a qualidade individual deles. Eles vão encontrar sempre a qualquer momento uma linha de passe. E perguntaste mais alguma coisa? Não. Obrigado. Boa noite, Guilherme Terras Marques, 00. Queria pegar aqui novamente no Jani. Hoje marcou 2 golos, obviamente foi uma das figuras do encontro, e chegou já aos 10 golos e às 6 assistências na época, já é a melhor época dele. Aquilo que eu lhe queria perguntar é como é que tem acompanhado a evolução do Jani de perto, se tem sentido uma grande diferença relativamente ao momento que cá chegou ao Sporting, e que papel é que pensa que poderá ter num futuro de importância no Sporting. Obrigado. Importância já tem e sempre a teve, penso eu. O resto é a confiança que damos, não só ao Jani como a todos os outros. Fico feliz acima de tudo porque vejo jogadores que são importantes ou que já eram importantes e continuam a ser e estão ainda melhores. É sinal que acreditam muito naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é a nossa ideia, e que saem todos valorizados nesse sentido. O Trincão está a fazer uma grande época, o Pote estava a fazer uma época fora do normal também, o Jani é igual, o Luís está a fazer uma boa época. Por isso, o Morton, muito sinceramente, acho que ainda está melhor que a época passada. Acho que individualmente estão a crescer nesse sentido e é sinal que aquilo que nós damos à equipa ou aquilo que nós passamos para a equipa eles acreditam e os valoriza, porque é isso que nós queremos também, é ganhar, mas valorizar o clube, os jogadores, e eles dentro do coletivo vão se valorizando cada vez mais e vão crescendo cada vez mais, porque tem essa confiança do treinador, da sua equipa técnica, para errar, para tentar, porque faz parte do jogo. Vocês às vezes ficam, a malta de fora às vezes os adeptos ficam chateados porque o Inácio falha um passe, normal, também tenta mais que os outros, arrisca mais que os outros, é normal que falhe, por exemplo. Por isso tem a ver muito com a confiança. Acho que essa confiança é diária, nós para eles e deles para nós também, dão-nos essa confiança a nós também, para crescermos e para estarmos sempre à procura de sermos cada vez melhores. Obrigado. Obrigado. As declarações de Rui Borges após este triunfo do Sporting sobre o Casa Pia, 3-0, o Sporting que até domingo vai ficar a 4 pontos do Futebol Clube do Porto e à espera daquilo que o Futebol Clube do Porto vai fazer com o Vitória em Guimarães às 20h30. Retomo o tema que estávamos a tratar. O Benfica chegou a acordo com o Rafa, tendo em vista um contrato de 2 épocas e meia, ao que o jornal Record apurou, falta a SAD liderada por Rui Costa chegar agora a um entendimento com o Besiktas. O Benfica está disposto a pagar 5 milhões de euros, admitindo que o negócio possa chegar aos 7 milhões, com mais 2 milhões de bónus, caso a equipa de José Mourinho consiga atingir o segundo lugar na Liga e o consequente apuramento para os play-off e pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Sem jogar pelo Besiktas desde 2 de novembro, o extremo de 32 anos pode assim regressar à Luz, onde esteve entre 2016 e 2024, quando saiu a custo zero. Precisamente para o Besiktas. O Benfica, Rafa fez 326 jogos, 94 golos, 67 assistências, 3 campeonatos conquistados, 3 supertaças e uma taça de Portugal.
João, creio que tinhas terminado o teu raciocínio. Não, estava a esperar que me perguntasses, porque, pelo menos do que eu tenho ouvido aqui ao longo da semana, há posições diferentes relativamente a quem defende as cores do Benfica em relação à possibilidade de Rafa regressar. Julguei que me colocasse essa questão. E coloquei há pouco. Sim, mas eu não dei por ela, mas eu não tenho nenhum problema. O que eu disse foi que no início do mês o Benfica não pensava em pagar nada pela transferência e agora, a meio do mês, mas a questão já está a pensar em pagar. Sim, mas a minha pergunta é porquê esperar 2 semanas? O Rafa admito que divida porque o Benfica poderia esperar que o próprio Rafa resolvesse o problema, não é? Sim, mas seria muito... até quando, quer dizer... Quem criou o problema foi ele. Eu não estou a dizer que não, mas até quando, não é? Até que é um diferente, mas até quando? Ia-se esperar que o Rafa resolvesse isto com o Besiktas, quer dizer... É assim que se faz. Bom, adiante. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o Rafa saiu, eu disse aqui, recordo-me que o Benfica, os benfiquistas iam ter saudades de Rafa. Porque eu considero o Rafa um jogador muito diferenciado. Ter aquelas características que são muito singulares, são muito invulgares. E que é um jogador de uma utilidade enorme no plantel do Benfica. Portanto, eu sou daqueles que gostariam de ver o Rafa regressar ao Benfica. Admito que entre os adeptos do Benfica haja uma opinião diametralmente oposta à minha, mas devo confessar que e não me repugna nada o facto de ter saído a custo zero. Há muita gente que sustenta isso, saiu a custo zero e agora o Benfica tem que pagar, mesmo que não seja muito. Até porque, se calhar, os benfiquistas não estão na posse de todos os elementos. Se calhar houve alturas em que o Rafa podia ter saído e não saiu, e oferir até muito mais do que ganhava no Benfica. Mas nem tudo vem para a praça pública e, portanto, fico-me também por aqui. Luís, estavas a dizer que o assunto não se trata assim? Estavas a dizer 2 coisas que já perguntaste ao João. Uma, obviamente que o ponto zero da negociação não é o ponto final. O Benfica não pode começar no mês de janeiro a dizer que vai pagar 5, ou vai pagar, porque começa nos 5, vai parar mais à frente. Portanto, o Benfica fez o que tinha a fazer no ponto inicial. Primeira questão. Segunda questão. Neste momento, também não podia, do lado do Rafa, e são vários... Mas o Benfica precisava do Rafa o mais depressa possível. O Benfica precisava do Rafa e vai continuar a precisar do Rafa, nomeadamente... Atenção, porque agora isto era o 3º, 4º ponto que eu ia falar, mas puxo já. A forma como os objetivos estão a ser negociados denota a falta de ambição do Benfica. Isto é deitar a toalha ao chão, porque aquilo que está em questão para pagar mais é o 2º lugar e o acesso às Champions. Nem sequer é a vitória do campeonato. Portanto, só para dizer que isto, neste momento, é para onde o Benfica está a apontar. O que leva a um outro paradoxo, que é o seguinte. Se para o Benfica poder chegar às Champions, o Benfica precisa que o Porto ganhe ao Sporting. Então, neste momento, tens em janeiro o Benfica a torcer para que o Porto ganhe ao Sporting, para ficar em igualdade, para tentar lutar até a final para algo que é algo complicado. Se o Benfica ganhar os jogos todos, também pode ganhar em Alvalade. Nomeadamente, mas neste momento o Benfica precisa claramente, para conseguir este curto prazo, não é nem só José Mourinho, nem Rui Costa, todos estão a apontar neste momento ao 2º lugar. Estamos em janeiro, não estamos em março, não estamos em abril, não estamos em maio. Sim, Esta é a primeira questão. O 2º lugar ainda depende só do Benfica. Houve o que tu disseste. Neste momento, essa é a ambição que o Benfica tem. É tentar chegar ao 2º lugar e estamos em... Que é o que parece ser mais realista. Pronto, o que eu acho que é curto, mas se calhar sou só eu. Mas tu achas que com 10 pontos é realista pensar na conquista do campeonato? Eu acho que é isso que eventualmente nós temos. O Benfica continua a navegar à vista. É para agora. E o Rafa é muito importante, e agora eu queria chegar aqui o Rafa é importante, muito importante no momento imediato. Exatamente porque temos ainda no mês de janeiro 2 jogos que para o Benfica podem importar, Juventus e Real. Mas aí o Rafa não pode jogar. Que é o Juventus. Não podia jogar. Com a Juventus? Sim. Não pode jogar. Não. Porque já jogou no Besiktas? Ok. Não pode jogar. Até dizer acabou as inscrições para os 2 jogos da Liga não podem jogar. Pode-se passar. Ok, então... Pode jogar no play-off. Exatamente. Assim, se o Benfica passar. Deixa-me chegar só à última questão, que é: esta contratação é mais fácil do Benfica fazer porque essa conta corrente que vocês estavam a falar ainda há bocado é aquela que, do ponto de vista do negócio, tem impacto económico, mas não tem impacto financeiro. Isto é, o acerto que há em relação à conta corrente não obriga o Benfica a nenhum dispêndio de dinheiro. Vai abdicar de receita futura que está lá na frente, portanto tem impacto económico, mas não tem impacto na tesouraria, não afeta a conta corrente. A questão dos reforços que estão para chegar
serão mais complicados em outros clubes ou em outras negociações que implicam eventualmente algum desgaste do ponto de vista financeiro de algo que, não sabendo o que é que vai acontecer em relação às Champions, não sabendo o que é que vai acontecer em relação ao acesso ao segundo lugar da próxima época, poderá comprometer. Eu acho que os jogos com a Juventus e com o Real Madrid, e depois, a seguir, logo até dia 8 de fevereiro, que eu perguntei ao Manuel, que é o jogo do Porto e do Sporting, vão fazer determinar... Que é no dia da segunda volta das presidenciais. Que vai fazer, nomeadamente, de perceber exatamente o que é que vai ser o fevereiro, o março, o abril e o maio do Benfica. Que poderão ser 4 meses muito dolorosos, se, nomeadamente, o Benfica se atrasar. O Rafa vem para resolver um problema imediato e, volto a dizer, que acho que gosta da solução, porque entrega a Mourinho que ele precisa de imediato, sem nenhum impacto financeiro, apenas com impacto económico a longo prazo. Eu acho que isso é uma boa solução. O Mourinho pretende Rafa, isso já se sabe, e é um jogador que obviamente entrará rapidamente na equipa, mas é um jogador que não joga desde 2 de novembro. Isso pode ser um problema? Pode, claro. Pode, a curto prazo, como é evidente. A questão é saber se o Benfica acha que o Rafa é para curto prazo ou que é o tipo de jogador que, no futuro, na próxima época, nas próximas 2 épocas, por exemplo, incorporará uma equipa com outra cara, eventualmente. Não é? Se está a oferecer-lhe um contrato de 2 anos e meio. Pois, em princípio é isso. Não é? O Rafa é um jogador que o clube conhece, que os sócios conhecem, tem eventualmente essa divergência de ele ter saído... E na época passada foi o melhor jogador do Besiktas. O Rafa que nós conhecemos entra sempre em qualquer 11, o Rafa mesmo no patamar abaixo faz sempre parte daquele lote de 12, 13, 14 jogadores. É impossível não ser útil nos próximos 2 anos. Isso eu acho que o Rafa não... É uma boa decisão, não consigo não ver como não uma boa decisão. Desse ponto de vista, sim, a minha questão é saber que contrato é que o Rafa vai ter. Essa é uma das coisas. Muitas vezes, por exemplo, o que se fazia era retomar o contrato que tinha antes, não é? O Rafa nem tinha contrato, acabou o contrato com o Benfica. Mas é esse digamos, o foco que eu acho que o Benfica tem que ter. O Benfica é evidente que o Rafa é para curto prazo também, para jogar, para marcar golos, para ser outro tipo de jogador a reforçar o ataque. O Benfica tem tido dificuldades, claramente, no seu ataque. Acho que tem tido mais dificuldades no ataque até que na defesa. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que ajuda. A questão é, esta época não sabemos, mas para o futuro. Eu acho que o Benfica ou olha para o Rafa, de facto, como um dos jogadores que vai ser um dos pilares do Benfica do futuro, e aí faz sentido que venha, ou então está tudo em causa, não é? Hoje não sabemos quem vai ser o treinador da próxima época, quer dizer, pode ser o Mourinho, pode não ser, não é? Hoje não sabemos. O Mourinho tem contrato. Tem um contrato que ele próprio ou o Benfica podem rescindir, não é? Tem Sim, mas disso já vamos falar com mais detalhe sobre... Mas, de qualquer forma, tem um contrato, não é? Tem um contrato, à partida não... Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, é que eu acho que o Rafa é daqueles jogadores que, independentemente do treinador, serve. Já é diferente outras contratações e outras revoluções no plantel. Seja qual for o treinador, o Rafa para os próximos anos, e volto a dizer, mesmo que não seja naquele 11, vamos imaginar um Rafa num patamar abaixo. Entra claramente naqueles 12, 13 jogadores que qualquer clube precisa. Agora, outras revoluções, outras contratações, e sim, o Manel tem toda a razão. Fernando, falava aqui do problema do Rafa não jogar há 2 meses e meio, mas ainda há aqui também um outro pequeno problema, que é o Besiktas ainda não ter dado o ok final, não é? Não, aqui, o Rafa é um jogador útil. Claro que é útil para o Benfica, isso aí é inquestionável. Outra coisa é este acordo com o Rafa. Benfica, Rafa já está feito há muito tempo. Sim, também não venham com a treta que isto foi de um momento para o outro. Deixem-se lá disso. O Rafa não ia tomar a posição que tomou, a ganhar 6 ou 7 milhões, se não tivesse um acordo com outro clube. Ponto. Deixem-se tretas. E agora vamos ouvir uma coisa, a partir de agora, uma coisa muito gira, que já comecei uns. A tentativa de lavagem de imagem do Rafa.
que abdicou para ficar no Benfica, não é? Abdicou de clubes daqui, abdicou das Arábias. A tentativa... Não, ele abdicou para ficar aqui. Para os benfiquistas faz Claro, sentido, mas é essa a narrativa. tentativa. Martino disse hoje no mercado não ouvi, que ele abdicou de mas vamos ouvir mais. de um clube, de uma proposta do Qatar. E vai haver mais. E vai haver mais que ele abdicou para ficar no Benfica. Vamos ouvir essas coisas todas. Agora, independentemente disso, é um jogador útil para o Benfica. E o João também estava há pouco, creio que ele dar alguma ideia sobre isso. O Diamantino diz isso? Sim. Pois, por exemplo. Está dito. Portanto, não é uma lavagem de imagem, como está a dizer o Fernando. É verdade. O Rafa, na última época que fez no Benfica, poderia ter saído e em condições altamente vantajosas para ele. E foi-lhe solicitado que permanecesse. E ele anuiu permanecer. Portanto, é bom que se atente também nesse facto. Eu não disse nada, mas tu dizes que o Diamantino disse à tarde, eu não ouvi. Por acaso estava aqui, mas não ouvi essa parte. Estava aqui não no estúdio, estava lá fora. Mas não ouvi, mas se disse isso, enfim, de facto foi mais longe do que eu e foi muito bem. Mas tu quando dizes que não tenho o que disse. Há uma lavagem de imagem, referes-te aqui? Essa tentativa. O Rafa saiu, eu no lugar dele fazia a mesma coisa. Tem aqui uma oportunidade de sair a custo de para ganhar muito dinheiro, o triplo ou 4 vezes mais do que ganhava no Benfica. Eu fazia a mesma coisa. Não está em casa isso. Se calhar a maior parte dos jogadores fazem isso. Houve muita gente que não gostou. Não é? Mas isso também é normal, um jogador que era querido, a priori era querido, a tentativa de dar a volta agora às coisas e vai aparecer mais. Porque isto é normal. É normal acontecer, não. O Rafa adorava o Benfica, então não adorava, até abdicou não sei quantos milhões da Arábia. Mas isso é normal acontecer isso. Eu não estou a pôr isso em causa, mas essa tentativa clara de limpar a imagem do Rafa, que eu não estou a dizer que era uma imagem má no Benfica. Não me parece, tirando raras exceções. Há pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam. Essa tentativa vai agora. E já se viu, já disse um, depois vai dizer o outro, e amanhã se calhar vai dizer o outro. Isto vai ser assim, que é perfeitamente normal para aqueles adeptos do Benfica que não estão de acordo, com a vinda do Rafa, dizer assim, espera aí, este gajo abdicou há uns anos atrás não sei quantos milhões para ficar no Benfica. Não é? Porque é normal isso acontecer, que isso acontece em todos os clubes. Eu não estou a dizer, não é estamos a falar do Rafa agora, como já aconteceu noutros clubes. Não tenho a mínima dúvida e vai haver, sei lá, do Iraque, do Irão, vai haver milhões de todo ao lado. Deixa-me só dizer que o Porto, só que o Porto não é o Benfica. Enfim, nada, não é nenhuma crítica especial, mas o Benfica é muito mais mediático e, portanto, vai falar-se muito mais no Rafa do que no Marcano. O Marcano saiu do Porto a custo zero, regressou ao Porto e o Porto pagou. E foi um profissional exemplar, que, aliás, quando se lesionou, fez muita falta ao Porto e, portanto, acabou a carreira o ano passado. E foi um jogador importantíssimo para o Porto. E também tinha saído a custo zero, regressou com o Porto a pagar. Agora, deixe-me só mais uma coisa. Porquê é que na altura que o Rafa ficou, não disseram nisto? Isto é que é... Não te falaram nisto, não. O Rafa ficou aqui, abdicou dos milhões da Arábia para ficar aqui. Não foi falado na altura, foi falado agora porquê? Falamos disso. Não podiam dizer, não. Isto é que é. Está aqui, abdicou, gosta de estar aqui e acredito que ele gostava de estar no Benfica. Não estou a pôr isso em causa. Mas que é que... Nessa altura falou-se. Falou-se o quê? Da Arábia? Onde? Até se disse que ele não gostava de sair de Portugal. Depois vai para a Turquia. Depois vai para a Turquia. E deu-se mal. Três coisas distintas. Uma coisa é a proposta do Qatar. Uma coisa era a proposta do Qatar. Outra coisa foi a proposta do Al-Shabaab, que era o Vítor Pereira da Arábia Saudita, que aí foi o Fundo Soberano que não validou, já estava tudo acertado, e o Fundo Soberano é que não autorizou que a coisa fosse feita. E outra coisa é na Turquia, que está dentro da UEFA e tem nas competições, tem sempre... É diferente estar na Turquia do que estar no Qatar. Cada mercado e cada proposta teve a sua. Ele, Qatar, chumbou, na Arábia Saudita tinha aceito, só que o negócio não avançou e o Vítor Pereira também o queria na altura, e as coisas só se confirmaram e o casamento foi feito com a proposta que veio do Besiktas. Mas, Manel, o facto de José Mourinho querer muito o Rafa e criou logo para este início de janeiro, onde o Benfica jogava o seu futuro nas taças, isso também pesou seguramente nesta decisão de Rui Costa?
Pelo menos sim, para fazer uma proposta já financeira? Pois, aquilo que se viu, e isso é muito claro, José Mourinho não consegue disfarçar muito isso, é que ao fim de poucas semanas de trabalho, José Mourinho achou que a equipa que lhe tinham dado não era a que ele imaginava que iria ter. E, portanto, isso chegou à célebre frase do sobreviver até janeiro. Não é? E, portanto, eventualmente contava-se que no princípio de janeiro o Benfica pudesse ter mais jogadores do que de facto lhe deu, o Sidney Lopes Cabral, e não o Rafa, e não o André Luiz, e portanto, essa decalagem entre aquilo que o Mourinho queria e o que o Benfica lhe pôde ou lhe quis dar, provavelmente o que lhe pôde dar, é evidente, não é? E cria forçosamente alguma tensão interna no clube. Quer dizer, estas coisas, o Mourinho já não está em idade para disfarçar estas coisas, é muito claro e muito direto, não é preciso ler muito nas entrelinhas para perceber isso. E, portanto, isso foi um bocadinho estranho. O Benfica tinha, de facto, a Taça de Portugal, tinha a Taça da Liga, e essas derrotas foram derrotas pesadas do ponto de vista dos adeptos e da equipa e da direção, não é? E, portanto, das duas uma, ou o Benfica vai até ao fim do mês ainda fazer mais operações de modo a que o treinador possa estar mais contente, ou então há de facto aqui uma diferença a partir da qual se pode pôr em dúvida se realmente esse contrato que existe vai ser efetivado ou vai ter validade na próxima época. Tenho estas coisas são assim, quer dizer, um treinador como o José Mourinho, se não sentir da parte do clube essa capacidade para lhe dar o respaldo, é evidente que não fica contente. Isso depois, João, a confirmar-se a vinda de Rafa, que ainda falta aquele pequeno detalhe do Besiktas confirmar. Isso significa que André Luiz, Wesley, hoje temos Wesley esquece. Temos a informação de que o Benfica também o argentino, não é? Observou muito o jovem argentino. O argentino Carriz do Vélez Sarsfield, que joga também como ponta de lança. Tem um internacional sub-20, 19 anos. Com um registro muito apreciável, quer de golos, quer de assistência, muito jovem, 19 anos. Eu não estou a confirmar. O que eu digo é o seguinte: eu penso que o Benfica. Isso quer dizer que, vindo o Rafa, não virá mais nenhum jogador, ou pelo menos mais um extremo o Benfica quererá? Admito que sim. O Wesley não. O Wesley não, por ser muito caro? Creio, por um conjunto de razões. O André Luiz, o interesse efetivo no André Luiz reconhecemos. E creio que o jogador, interesse efetivo em representar o Benfica. Mas vai jogar amanhã contra o Benfica. Mas repara, quer dizer, o Rio Ave pede mais de 20 milhões, até se fala em 30 milhões, quer dizer, por favor, o Benfica vai dar isso? Este é que é o problema. O Benfica gostaria de ter nas suas fileiras o André Luiz? Sim. O André Luiz gostaria de jogar no Benfica? Sim. Mas por aquele preço. Mas o Carrizo, por exemplo, consegue-o por 8 milhões, não é? Estás a ver? Eu não estou a confirmar creio que é a notícia do dia de hoje, não é? Enfim, eu não estou a confirmar, estou a dizer, há uma diferença substancial entre 8 milhões e 30, ou muito próximo dos 30. Não é? Quer dizer, que é aquilo que o Rio Ave pede por André Luiz. Quer dizer, portanto, isto dá para o Rio Ave fazer para aí o orçamento de 2 épocas. Mas talvez não, mas uma época e meia dá. Agora com o novo acionista. O grego. Até sou sócio do Rio Ave e com as cotas em dia, até gostaria que o Rio Ave também tivesse, enfim, estabilidade financeira o mais possível. Portanto, não é isso que está em causa. Há haver boas transferências que sejam do Rio Ave, com certeza, para mim. Mas este problema é real. E, portanto, há pouco o Miguel, acho que falou nisso, pelo menos foi o que eu entendi,
um bocadinho ao encontro daquilo que os negócios não se fazem de um momento para o outro, tem que se partir de um determinado. Foi o que ele disse. Se um jogador não sei o quê, mas nós temos que partir por exemplo, por 3 milhões. Ou por dizer zero. Mas quer dizer, partir, porque sabemos que ali para as partes se irem aproximando. Por isso é que eu disse na minha primeira, não foi sobre o jogo de Sport, na minha primeira intervenção sobre esta temática, que muitos, não estou a dizer todos, mas muitos daqueles que acusaram o Benfica deste ano, designadamente no defeso, de expressão, enfim, deles, não minha, expressão de esbanjar dinheiro, mas como é que é possível? Já vamos em meio de janeiro e ainda não veio ninguém? Pois, não veio ninguém, porque custam milhões e milhões. E não se pode hipotecar a saúde financeira do clube também. Sim. Onde é que o Mourinho tem razão e o Mário Branco lhe deverá ter dito isso? Quem sabe e quem conheceu o planeamento do mercado de verão sabe perfeitamente, e ficou escrito, e o Mário Branco estava lá, de que havia determinadas posições e reforços que deveriam ser feitas agora em janeiro. Okay? Isto é, desde agosto que se sabe que havia posições que tinham ficado em aberto para serem preenchidas em janeiro. Portanto, quando o Mourinho chegou, herdou o bom e o mau e herdou também essa informação. Portanto, é algo que é dito e ele sabe, gostava de ser dito. O Bruno Lage disse-o claramente, até disse, acho que no final do mercado de janeiro, que não valia a pena ir só por ir, sabendo que eventualmente teria que algo ser feito em janeiro, e isso está lá. Portanto, essa informação o Mourinho sabia e recebeu-a e sabia com o que é que estava a contar. Só que o janeiro vai do 1 ao 31. E esta é a parte em que os dois têm razão. Isto é, o que o Benfica prometeu é fazer o reforço em janeiro. E se fores ver os mercados, o mercado de janeiro muitas vezes não são compras, são empréstimos. São situações que vão-se começar a definir entre 25 e 31. E o ano passado o Benfica... Foi igual. Foi só a seguir à final da Taça da Liga que se faz o Manu, foi só a seguir à final da Taça da Liga que se faz... Os últimos 3 jogadores foi no último dia de mercado. E porque é isso que vai acontecer outra vez. E é isto para dizer, é isso que vai acontecer outra vez. Não era o Mourinho que estava. Este Mourinho não, mas o que eu estou a dizer é que seja, o mercado de janeiro é este tipo de mercado. Portanto, é um mercado que nos primeiros dias do mês faz algumas coisas, já vem a palavra de trás, ou vem da América do Sul, porque nomeadamente a época termina e vem, ou então aquilo que se passa, nomeadamente em relação domesticamente ou nos clubes europeus, tem a ver muito com o que se passou o ano passado, em que do dia 28 e o dia 31 muita coisa poderá acontecer. Mas dia 28 o Benfica jogou com o Real Madrid e vai saber se continua ou não continua em relação ao play-off. E também a questão dentro de campo faz. Portanto, eu acho que ambos têm razão. Mourinho sabe perfeitamente, foi isso que lhe disseram, que ele herdou uma situação em que janeiro é preciso ir ao mercado para a posição A, B e C, era o que estava atrás, e disse, não, eu não quero A, B, C, eu quero A, B, C e a D e a E, e ele assinalou isso de certeza absoluta, e alguém lhe disse, ok, mas é em janeiro, e de janeiro termina a 31. E o Benfica, neste momento, as condições que tem para fazer negócios ainda estão para chegar. Portanto, há aqui equilíbrios que têm que ser alcançados. E, sinceramente, em relação ao Wesley, depois há outra questão aqui, tem a ver também com questões relacionadas com o Al Nassr, que o Benfica não controla. Porque neste momento, e se você ouvirem, eu estou a dizer isto porque as declarações são de hoje, do próprio Jorge Jesus, em que há claramente alguma insatisfação também do lado de lá. Há muita insatisfação do lado de lá, e só estou a falar porque já elas são públicas ao dia de hoje, em que, nomeadamente, o guarda-redes era para si, já não vai sair por uma questões. E o próprio Wesley, em relação, se fosse para reforçar o Al Nassr, era uma questão. Para pegar nesse dinheiro e fazer isso, se calhar o próprio Jorge Jesus, que é neste momento o representante, é o Mourinho do lado de lá, disse não, por essa razão também não sai. Ou sai com outras questões. Portanto, há questões que nem o Benfica nem o Mourinho estão a controlar, sendo que numa das partes ambos têm razão. O Mourinho sabe que em janeiro havia coisas para serem feitas, só que o janeiro começa a 1, mas acaba a 31. Sim. Vai ter que esperar. Ainda temos muitos temas para falar e ainda dissecar esta questão dos reforços do Benfica, mas é logo a seguir uma curta pausa nesta ligadora. Até já. Estamos de volta. Enzo Barrenetxeia tentou justificar uma publicação insultuosa sobre o Futebol Clube do Porto com 5 palavras. O médio do Benfica, num primeiro momento, escreveu a abreviação HDMP, que significa em espanhol Hijos de Mil P. O P já sabem o que significa, ou seja, em português a frase é Filhos de Mil, o P também, uma palavra que não vou agora reproduzir, que toda a gente já percebeu. Ora, Enzo Barrenetxeia fez uma nova publicação depois disso e diz que, afinal, o HDMP quer dizer humildade, disciplina, muito trabalho, que é o M, afinal devia ser MT, e paixão. Enzo Barrenetxeia colocou fotografias do jogo entre o Futebol Clube do Porto
e Benfica da primeira volta do campeonato, terminou empatado a 0 e escreveu ainda: vemo-nos em breve. Barreirense Cheia, recordo, não jogou neste clássico da Taça de Portugal, foi convocado, viajou com a equipa, mas não foi utilizado por José Mourinho, ele que esteve lesionado nas últimas semanas. Isto, João Malheiro, quando toca a querer ser engraçado ou ter alguma piada, normalmente não sai muito bem. Bom, embora aqui, se calhar, não é fácil dizer-se de forma clara que há um insulto ao rival, da forma como as coisas, as palavras que aparecem, embora se possa tirar essa conclusão. Eu, por princípio, acho que os jogadores se devem o mais possível abster do HDMP, ele diz que... Sim, mas o que eu estou a dizer... Falem naquela sigla, mas depois utiliza 5 palavras. Falta ali o T, pelo menos. Se houvesse aqui, se houvesse aqui algum castigo, alguma coisa e tal, depois vai voltar da liberdade de expressão. Não é? Quer dizer, já estamos habituados a isso, é a liberdade de expressão. Mas portanto... há muitos adeptos do Futebol Clube do Porto que estão a comparar isto com a situação que ocorreu com o Otávio, não, aquilo que ocorreu com o Neres também. Sim, mas atenção, isso foi mesmo dito, não é? Quer dizer, foi dito. Aqui foi escrito. Foi verbalmente, quer dizer, foram apanhados a insultar. Aqui é diferente. Acresce que é algo... o que admito que seja. Sim, quando é algo visual, não... Ora, muito bem. E, não, portanto, o caso do ano passado do jogador do Sporting, o Giovanni Kenda, por exemplo, não foi castigado. Pois, mas se eu escrever após uma coisa qualquer, por exemplo, FDP, eu acho que as pessoas percebem aquilo que muito provavelmente eu queria dizer, mas eu posso sustentar outra coisa qualquer. Agora, vamos lá ver. Eu, por princípio, acho que os jogadores se devem abster de publicações mais ou menos explícitas, não é? E, portanto, é uma questão de princípio, seja do meu clube, seja de outros clubes. É uma posição que eu tenho de princípio. Eu acho que a cultura desportiva passa um tanto por aí, independentemente de algumas razões de queixa. Quer dizer, o Benfica tem neste jogo, até não estou a falar no jogo jogado, estou a falar naquele episódio absolutamente vergonhoso e humilhante para os adeptos do Benfica que quiseram ir ao estádio descalços, num dia de chuva, com coisa. Eu tenho fotografias, quer dizer, é uma coisa absolutamente miserável. Portanto, agora, tudo isto deve ser dito. Mas de qualquer forma, o Benfica pronunciou-se e bem. Deixa-me só recordar que ainda no caso do Otávio, foi o Otávio, o Fábio Cardoso e o Manafá, creio, o Diogo Costa, que diziam também filhos da P, SLB. Exato. Mas diziam, aqui é uma coisa escrita e que não é exatamente, quer dizer, eu não estou a absolver, já disse qual é a minha opinião. E, portanto, acho que os jogadores os profissionais do que se devem abster de publicações, repito, mais ou menos explícitas, que claramente se perceba ou que se decifre de determinada maneira. Devem-se abster, sejam do Benfica, sejam do Porto, do Sporting, do Braga, do Guimarães, do Vitória de Guimarães, enfim, do que quisermos. Acho que se devem abster. É a minha opinião. E como temos aqui hoje um insigne jurista, a liberdade de expressão... Não, isto é simples. Queres a resposta então, vou dar a resposta do advogado. Pode ser coartada ou não? Não, pode dizer. Imagina, ser assim, eu sou terrivelmente fã do SLB. Tu podes pensar que é Sport Lisboa e Benfica. Eu digo, não, é saúde, lazer e bem-estar. Claro. Portanto, isto faz toda a diferença, porque sou eu que lhe posso dar a carga. E eu digo claramente, estou aqui, eu sou um fervoroso adepto do SLB, mas da saúde, do lazer e do bem-estar. Se tu interpretares como Sport Lisboa e Benfica, isso é um problema teu. Eu nunca quis dizer o contrário. Portanto, esta criatividade que dá para eu fiz um rápido em função do que aqui está. Sim, vai muito bem. É um exemplo claro de que todas as pessoas lá em casa possam interpretar uma coisa e eu garantidamente, e é aquela que o juiz poderá pegar que não outra, não é? E é diferente se eu dissesse Sport Lisboa e Benfica em voz alta, gravado e viagens, para comparação em relação àquilo que fizeram os jogadores do Porto. Portanto, estamos a comparar o que não é comparável. Podemos comparar aquilo no plano das intenções e no plano daquilo que é interpretado por terceiro, naquilo que me põe na minha boca. E sou eu que lhe posso dar e, claramente, rapidamente arranjar um exemplo como posso arranjar mais 40 ou 50. Manelo, o que é que te parece este Eu devo dizer que gostei... jogo de siglas?
eu devo dizer que gostei daquilo que fez o Gonçalo Oliveira, que foi pedir desculpa. Que foi pedir desculpa. Teve uma... Mas aquela não merece castigo, e esta ia merecer um castigo, e o Departamento Jurídico do Benfica disse logo que não era possível fazer isso. Mas eu, de uma certa maneira, acho que aquilo merece mais castigo, porque é no campo, campo. Os outros é fora do campo. A justiça desportiva há de ter um limite, na minha opinião. Até, o pagamento de arranjar aquilo. Por exemplo. Não, ele vai, mas gostei disso. Como gosto sempre, as pessoas podem todas cometer erros. E assumem. E pedem desculpa e reparam o que têm que reparar e pronto. Se calhar o Enzo não teria problema de dizer uma coisa dessas se isso não tivesse um castigo desportivo, não era tanta a questão da própria multa em si. Agora, isso já estou a dizer isto com a certeza que tem muito a ver com isso. Não, mas insisto, como os jogadores do Porto, como os do Sporting, critiquei aqui fortissimamente o Mateus Reis por não terem deixado, acho que posso continuar a utilizar a expressão, por não terem deixado pedir desculpa na hora, como devia ter feito. Toda a gente pode cometer erros, toda a gente comete erros na vida. Tem que os reconhecer e tem que pedir desculpa por eles e tentar ressarcir de alguma forma quem tem. Porque esse é exatamente o problema. Ele pode ter um castigo e, portanto, não assume. Ora, assumindo, por exemplo, pode aligeirar. É por isso, são essas as minhas divergências, por exemplo, com o Dr. Frederico Varandas. Como aquilo podia ter algum melindre de castigo, ele não deixou fazer. Ora, na minha opinião, é exatamente isso que quem defende tanto a ética e tudo o mais bonito que há, não pode fazer. Quando lhe toca à porta, tem que assumir também. Tão simples como isso. E portanto, gostei do Gonçalo Oliveira. E a questão do Enzo? Também devia pedir desculpa? Acho que sim. Acho que devia assumir aquilo que fez e dizer, desculpem lá, foi uma coisa... foi o que eu disse do Mateus Reis, é o que eu digo que eu disse do Otávio, do coisa. As pessoas, toda a gente, na euforia, comete erros ou é normal, acontece. Pois tem que assumir o erro. Eu também cometo erros, quando dou conta deles, peço desculpa. É só isso. E tu, Fernando? Não, a volta que isto deu. Sigla que tu tens. A volta que isto deu. Estamos a falar do Rafa, depois vamos falar do Barrena cheia. Isto vai parar ao Mateus Reis e ao Frederico Varandas. A volta que isto deu. Estamos a falar deste assunto. A volta, aqui, isto parecia ao Chalano e o Futra pintar, daí para cima dele. Parecia uma cobra. A volta que isto deu para ir parar ao Sporting. É igual para todos. O Sporting não tem nada a ver com isto. É um valor. É um valor que não lá vem o Mateus Reis, lá vem o Frederico Varandas. As cores, os inacreditável a volta. São sempre. E, portanto, o Gonçalo Oliveira esteve agora sabes o que é que se pensa? O antigo toureiro pedido de Portugal, que aquilo era uma coisa... Ei, a volta que ele deu. Quem? Eu? Não, fizeste lembrar o pedido de Portugal a torear. Eu fui. A torear, a volta que ele deu para chegar... Os valores são só uns... Sim, eu por norma, agora falando nisto, eu por norma faz uma confusão tremenda os jogadores com os Instagrams e com os Facebooks e todas essas porcarias, quando não são eles a falar, vêm as mulheres a justificar e depois criticam os treinadores, criticam os departamentos médicos. Me faz uma confusão tremenda isso, sinceramente. O Instagram, isto é para pôr fotografias, para a malta se rir um bocadinho e um bocadinho da vida, agora estar a mandar bocas uns aos outros. Acho que isso não faz sentido nenhum. Portanto, não diz nada. Isso é bem feito para os clubes. Quanto ao que ele está a dizer, não deixam os jogadores aqui falar, vai para o Miguel. Assim. As pessoas interpretam da maneira que quiserem. Se queres que eu te diga, se aquilo é assim tão inocente, não é. Na minha opinião. Não somos parvos. Não queiram fazer da gente parvos. Agora, cada um escreve o que quer e ele depois deu a volta à maneira dele, de uma maneira boa. Não há nada a pegar. Já vamos continuar com o Ligador daqui a pouco. Agora é tempo de conhecermos os destaques do Jornal da Meia-Noite e da Noite das Estrelas. Começamos pela Noite das Estrelas, como é óbvio, a Noite Maia. Mais logo, então, à 00:50, o que é que vamos poder assistir? Vamos então para a parte final desta edição da Ligadouro. Recordo que o Benfica já chegou a um acordo com o Rafa, tendo em vista um contrato de 2 épocas e meia, ao que o jornal Record apurou falta à SAD, liderada por Rui Costa, chegar agora a um entendimento com o Besiktas. O Benfica está disposto a pagar 5 milhões de euros, admitindo que o negócio possa chegar aos 7 milhões, mais 2 milhões, portanto, caso a equipa de José Mourinho consiga alcançar o segundo lugar do campeonato e o consequente apuramento para a Liga dos Campeões.
Sem jogar pelo Besiktas desde 2 de novembro, o extremo de 32 anos pode assim regressar à Luz, onde esteve entre 2016 e 2024, quando saiu a custo zero, precisamente para o Besiktas. Pelo Benfica, Rafa fez 326 jogos, com 94 golos, 67 assistências, conquistou 3 campeonatos, 3 supertaças e uma taça de Portugal. A hipótese de José Mourinho poder voltar ao Real Madrid assenta na boa relação que o técnico português sempre teve com Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid terá gostado particularmente da forma de trabalhar de Mourinho, a quando da passagem do português pelo clube espanhol, que levou ao título nacional em Espanha e a ser a primeira equipa espanhola a alcançar 100 pontos num campeonato. O jornalista Alfredo Relano assenta a sua teoria de José Mourinho estar na lista para substituir o técnico Xabi Alonso, já que Arbeloa ficará apenas de forma interina, precisamente nesta relação próxima entre Florentino Pérez e José Mourinho. De qualquer das formas, o técnico atual do Benfica pretende continuar para já o seu trabalho no Sport Lisboa Benfica e Rui Costa também não quer prescindir do treinador, pelo que a hipótese do português regressar ao Real Madrid parece, nesta altura, estar muito longínqua. A questão é, João, quando José Mourinho chegou, disse que não se diz não ao Benfica e diz-se não ao Real Madrid se surgir esta possibilidade? É difícil dizer não ao Real Madrid, que é, enfim, o clube mais prestigiado no planeta e, portanto, isso é indiscutível. Agora, independentemente de haver uma cláusula suscetível de poder provocar a rescisão de contrato de José Mourinho ou do Benfica rescindir com José Mourinho e não num valor astronómico, a verdade é que José Mourinho tem contrato mais um ano com o Benfica. Eu espero vivamente que o cumpra. Eu já disse aqui na semana passada, e num momento, podemos dizer, de alguma, pelo menos em alguns setores, alguma impopularidade, que, em minha opinião, o Benfica, precisando, como precisa, de 1, estabilidade, 2, programação, 3, competência e 4, autoridade, José Mourinho deveria ficar no Benfica os próximos 3 anos, portanto, para além deste. E, portanto, protagonizar um processo mais prolongado no tempo, porque manifestamente não dá para acontecer o que tem acontecido no Benfica. E não vamos aqui travar-nos de razões, porque não há tempo para isso. Mas, quer dizer, Schmidt sair ao cabo da segunda ou terceira jornada, depois Bruno Lage sair ao cabo da quarta ou da quinta, independentemente das razões para assistir, eu não estou aqui a fazer juízos valorativos, estou a reportar-me a factos. O Benfica precisa de um treinador num período de tempo apreciável. À sua medida, e eu acho que Mourinho casa na perfeição com o Benfica. Agora, eu compreendo o que me estás a dizer não ao Real Madrid, não sei se isto corresponde ou não à realidade, haver interesse, não me surpreende. Mourinho é reputadíssimo no mundo inteiro, portanto não vale a pena. E, portanto, só algumas pessoas, por manifesta má fé, e aqui em Portugal, não noutros lados, é que se permitem fazer uma série de considerações menos abonatórias relativamente à categoria de José Mourinho e ao invejável currículo que tem, que é um dos melhores do mundo de todos os tempos, embora não me falhe, é o 6º, não é? Não sei se... Sim. Não é? 6º, o melhor do mundo de sempre. Portanto, ou com mais títulos. E, portanto, é muito aquilo que eu digo. Agora, eu posso falar como benfiquista, espero que continue. E, repito, num período menos favorável ao Benfica, que perdeu a taça da Liga, foi logo eliminado na meia-final, perde agora a hipótese de ir em frente na taça a Portugal com o Porto e arrisca-se na quarta-feira a dizer adeus à Champions. Vai jogar a Turim com a Juventus. Não obstante tudo isto, e admitindo até o pior cenário, que será também ficar arredado dos oitavos ou do play-off para os oitavos de final da Champions, eu continuo a dizer, Mourinho casa, do meu ponto de vista, na perfeição com o Benfica, e era um projeto que deveria ser mais alongado no tempo. O João referia aqui que só por má fé que se pode pôr em causa a qualidade do treinador José Mourinho. Mourinho há dias falava, inclusive, que há gente que
diz que está nos diversos meios de comunicação para dizer mal dele e que ele não tem... Ele não diz isso. Que não ele tem, diz o contrário. Que não tem pessoas para ser... Não. Não Ele paga diz que não pessoas paga, ele não paga para dizer bem. Para dizerem bem dele. Bom, então vamos lá a seguir. Da outra vez, quando foi a questão do João Gabriel, eu enfiei carapuça porque ele tem um nome em relação à questão. E tu que perguntaste-me, eu disse para ele diretamente. Desta vez não. Isto é, enquanto eu não ouvir a quem ele se dirigiu, eu não vou enfiar nenhuma carapuça em relação à questão. Mas, só um bocadinho, mas por partes. Eu também não perguntei mas com essa intenção. Porque, entretanto, já ouviu, eu tive... Eu até quero agradecer... Até pareceria que tu estavas a enfiar essa carapuça. Portanto, isso não vai correr. Agora, vamos lá por partes em relação à questão. Mas não significa que o Mourinho... Isso era uma outra grande conversa que eu diria, porque o Mourinho... O maior ativo, às vezes, a história da economia ensina-nos que antes de haver moeda e papel moeda e ouro, a economia era por entrega, era para pagamentos em espécies, não é? Então, o ativo principal que o Mourinho tem para muitas pessoas que eu vejo em canais de televisão a bajular por completo coisas que não fazem nem sequer sentido, que até funcionam contra o Mourinho, é porque ele entrega muita matéria-prima boa para muita gente comentar e para dar notícias e para fazer. Mas isso era uma outra conversa, portanto, ele paga. Não paga em dinheiro, ele paga em géneros. E em géneros é entregar uma mercadoria que se chama-se informação, exclusivos, novidades. E isso significa que muita gente depois trabalha em cima disso e vejo isso em muitas antenas. Então, um ou dois em particular, infelizmente na concorrência, porque para não ter que atacar quem trabalha nesta casa, é horrível para aquilo que se chama-se jornalismo. Faz comunicação, não se faz jornalismo. Resolvida essa questão, deixa-me dizer que eu concordo em relação ao João. A questão é que eu tenho dúvidas, e sinceramente tenho dúvidas que, primeiro, ainda estava a dizer isto um bocadinho em off, que a história repete-se. Quando o Mourinho entra no Benfica, porque o Fenerbahçe se cruza com o caminho do Benfica. Mourinho, bem ou mal, às vésperas do jogo com o Real Madrid, tem novamente o nome dele em relação à barra. Eu não tenho dúvidas nenhumas que até ao dia 28 de janeiro, que é um jogo na Luz com o Real Madrid, não há ninguém que José Mourinho, na cabecinha dele, disse que não esteja naquele banco do Benfica a ser filmado para todo o mundo e fotografado para todo o mundo, nas conferências de imprensa com os jornalistas portugueses e espanhóis, da Marca, do AS, da TVE e com todas, que não seja ele. Portanto, isso garantidamente ele quer estar ali. E vai querer esperar, nomeadamente, pelo jogo do Porto Sporting. Porque o jogo do Porto Sporting é uma coisa que eu também já vi dita, que é Mourinho quer apanhar Porto e Sporting. Então apanha um ou apanha outro. Porque para apanhar o Sporting precisa que o Porto ganhe. Se o Porto ganhar, o Porto vai se destacar. É a única hipótese que tem de chegar um bocadinho ao segundo lugar. Porque querer correr atrás dos dois não vai correr atrás de nenhum. Não é a única, peço desculpa, Miguel. Para mim é em relação à visão prática e quase uma matemática em relação às questões. Se empatarem, ganha 2 pontos em relação aos dois. Mas desde que ganhe, claro. Eu acho que, e essa é que é a questão, é, isso leva-nos a uma questão. Chegares ao dia 3, 4, 5, 8 de fevereiro, e estamos em fevereiro, o Mourinho vai perceber que lhe vai faltar o fevereiro, o março, o abril e o maio. Vai jogar de semana a semana só para tentar chegar ao segundo lugar e arriscar-se a ficar a 15 a 20 pontos? E essa é uma decisão que ele vai ter que tomar. E esta é a grande decisão que ele e Rui Costa vão querer ter que tomar. Porque volto a dizer, um bom gestor espera o melhor, mas prepara-se para o pior. E houve uma coisa que Mourinho fez quando chegou ao Porto que ainda não o vi fazer no Benfica. Quando a primeira parte, quando ele chegou, lhe correu mal. Quer dizer, este ano vamos ser campeões, mas para o ano vamos ser de certeza. E porquê que ele ainda não pode dizer esta frase? Porque eu acho que ele ainda não tem a certeza se quer ficar... Desculpa? Ele no Benfica, herdou o Benfica à quinta jornada. E foi para o Porto no mês de janeiro. O que eu quero dizer é que janeiro, eu tenho, esta é a minha opinião, não é um facto, mas o próprio Mourinho, enquanto estava plenamente convicto que ia fazer a época seguinte no Dragão e podia dizer à boca cheia, gravada em frente às televisões, aos jornalistas e para o país inteiro aquela frase, eu acho que o próprio José Mourinho ainda não sabe se quer ficar na segunda época no Benfica. Mas ele não pode dizer isso. E não pode dizer por outras questões. E hoje o Correio da Manhã, nomeadamente nas suas páginas, diz alguma questão. Eu acho que o Mourinho já se começou a perceber que o próprio Benfica está a dar corda para se enforcar. Porque cada vez que o deixa exposto, cada vez que o dá, é ele que se vai enforcar com a corda que lhe está a ser dada. Porque cada vez que ele serve de escudo, é ele e o prestígio dele que está em questão. E há uma coisa que o Mourinho não pode ser. Mourinho, e não pode ser, e para mim não é. E atenção, eu não sou ingrato, eu gostava de ter dito isto ao princípio, que é, eu já ganhei muito dinheiro à conta de Mourinho, porque no início do século, deste século, é verdade, quem faz negócios nos outros países, portugueses que viajam, eu em 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... As principais conversas que havia era Luís Figo e antes havia Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Mourinho. Mourinho ajudou todos os portugueses.
Mourinho ajudou todos os advogados, empresários e pequenas que aqui vender o que quer que seja ou para fazer. Hoje o nosso país é conhecido, temos muitos turistas. Há 20 anos atrás não era. Há 20 anos atrás lembravam-se do Eusébio, do Amália e era um Mourinho e o Figo. E o Mourinho ajudou-nos muito. E a mim em particular. Portanto, e como eu não sou ingrato, isso eu tenho. Mas Mourinho não pode ser um museu. Portanto, o museu é que as pessoas pagam para ver glórias do passado. O Mourinho tem que ser glória de hoje. E ele tem que decidir o que é fazer. Porque se não ficar do Benfica com um projeto com cabeça, tronco e membros para o futuro, é ele que vai pagar a conta. É ele que vai pagar a fatura. E eu ainda não o vi disponível para pagar essa conta. Porque eu não ouvi-lhe dizer que, sim, eu para o ano vou ser campeão do Benfica. E isso é fazer... E aí sim... Mas também não ouviste dizer que queria sair do Benfica. Aquela cláusula que existe é a confissão absoluta que ele quer ter a porta. E contrariamente ao que o João... Eu percebi da cláusula que essa cláusula só é acionável no final da temporada. Sim. Significa... Ok, mas não é... Porque hoje, se ele quiser... Eu até acho que se hoje... E esta é que é outra questão que é... Tendo ele servido Rui Costa para o primeiro interesse, que era ganhar as eleições, Rui Costa está convencido que Mourinho é realmente o treinador para dar a volta e para ser campeão e para fazer esse projeto que o João está a dizer e que alguns benfiquistas concordam. Eu não sei se é tão unânime assim, particularmente na cabeça do Presidente. Porque são sinais que eu ainda não vi. Eu não vejo clareza em que o Presidente Rui Costa dizer este é o meu treinador para aquilo. Porquê? Porque estas decisões de mercado... Eu não posso, já disse isto há um mês e meio, eu não posso pôr milhões de euros em cima de um treinador que tem a capacidade, pagando 3 milhões, de sair. E eu tenho que recomeçar tudo a dia 1 de julho. Não é possível ter isso, com todo o respeito, essa decisão não é possível ter feita do ponto de vista da gestão. E o mesmo do ponto de vista do Mourinho. Mourinho tem um clube atrás dele e que ele pode ir para a frente e sabe que vai ser apoiado e que para o ano vai ser campeão. Não vejo nem num Mourinho, nem no outro, a convicção de que a outra parte está devidamente no barco. E eu acho que isto é parte do problema e não parte da solução. Fernando, achas que Mourinho não quererá preparar uma equipa à imagem dele para a próxima época, para a próxima temporada? Já bem, estamos a falar, a ser verdade, do Real Madrid, do melhor clube do mundo. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Não, acho que segundo ouvi, o Zidane acho que recusou. Segundo ouvi qualquer coisa... Está à espera da seleção francesa. E o Klopp também recusou. O Klopp já recusou todos. Já recusou também. Vamos lá ver. Aceito e acredito que o bom darem-se bem a ele com o presidente do Real Madrid e que o presidente do Real Madrid ache, como eu também acho, nesse aspecto, que seja a pessoa indicada para pôr ordem naqueles craques todos, que aquilo é uma confusão tremenda ali, aquilo é um cemitério de treinadores atualmente. Não faziam com o Ancelotti, quando o Ancelotti era mais maleável, que sabia levá-los de uma certa... Agora, o que se tem passado no Real Madrid, acredito Florentino Pérez, né, que ele se chama, Florentino Pérez, acho que é a pessoa que Mourinho seja a pessoa indicada para pôr ordem naquilo. A não ser que ele consiga tirar o Luís Henrique do PSG. É Real Madrid, é sempre Real Madrid, quer mas quer não. E tu, Manuel, o que é que se te oferece dizer sobre... Eu estou muito na mesma onda do Luís Miguel Henrique, ou seja... Não queres dizer mal, mas... Não é só... Não quero dizer mal, não tenho que dizer mal do José Mourinho, mas, obviamente, ainda não vimos que uma ligação tão forte, disse-o há bocado e repito agora, que alguém possa dizer o Mourinho para o ano está no Benfica. Não, mas tem contrato, peço desculpa, é verdade que existe essa cláusula, mas tem contrato. Ninguém tem que dizer para o ano há Mourinho no Benfica. Contratualmente. Mas se não houvesse essa cláusula, o que é que não diriam no momento das eleições? Eu não consigo acreditar que isso é verdade neste momento. Não estou a dizer que não vai acontecer. É um bocadinho o que diz o Miguel. O Presidente vai fazer a equipa para o Mourinho e depois não sabe se ele está. Eu acho que... Por isso estás de acordo com aquilo que eu penso. Que o Mourinho deveria ficar mais 3 anos no Benfica. Quer dizer, é uma decisão. Eu gostaria. Agora, também não sei se o Mourinho está interessado nisso. Não é? E, portanto, tem que ficar mais 2 anos para lá. E estou a dar de barato que cumpra mais 1 ano. Não é? João, deixa-me ajudar. Porque essa é a grande decisão estratégica que o Benfica tem que dar. A seguir, se tudo correr mal, vão ficar 4 meses a levar porrada.
E habilitam-se a ficar a 12, 14, 15, 16 pontos. Não, levar porrada no sentido que, ok, porquê? Porque achas que os jogadores, com o Mundial à porta, vão a jogar para o segundo lugar, vão arriscar a fazer alguma coisa? O risco de ficar a 12, 14, 15... Não acho. Mas vais olhar para a história, já aconteceu com outros clientes meus ali. Luís Miguel, não é verdade. O Benfica, a última vez que foi campeão, eu quero recordar, corria já o mês de Abril. Portanto, estávamos a um mês e pouco do final da competição. O Benfica, tinha 10 pontos de avanço sobre o Porto. Terminou o campeonato com 2. Com 2. E estávamos em Abril, nós agora estamos em Janeiro. Eu já vivi situação. Portanto, repara, se o Porto, não estou a dizer que vai acontecer. Aliás, penso que não. Mas se não tiver sucesso em Guimarães, eu achava que estas duas deslocações do Porto seriam muito importantes para aferir, enfim, do futuro, pelo menos próximo do Porto, já para não dizer até o final do campeonato. Venceu em Santa Clara com um golo pífio, mas valeu 3 pontos, quer dizer, não há volta a dar. E agora Guimarães. Mas se não ganha Guimarães, quer dizer, bom, a coisa, admitir que o Benfica ganha, o jogo, o Sporting já ganhou. E em fevereiro temos um Porto Sporting. Então deixa-me fazer aqui... O Porto é favorito, desde logo porque é anfitrião. Mas nunca se sabe. Joel, eu fiz aqui um prognóstico há um mês atrás que a dia 22 de janeiro o Benfica estava possivelmente fora de tudo. Vou-te fazer outro prognóstico. A manter-se esta situação, o Benfica vai terminar o campeonato com 12 a 20 pontos. Vamos ver. Eu não acho, mas pronto, vamos ver. Não se esqueçam que o Sporting está no meio disso, atenção. Claro. O Sporting não acabou o campeonato hoje. Não. Ainda está lá. Ainda está lá. Em dezembro. Já não conta, parece que o Sporting já não conta para nada. Em dezembro. Pelo menos até o momento está lá. Em dezembro, não quer dizer que a 22 de janeiro a época estava podia estar completamente comprometida e era preciso tomar uma decisão em relação a isso. A continuar no ritmo que está, o Benfica vai terminar entre 12 a 20 pontos a menos. E isso é um problema para a próxima época, se as decisões não forem tomadas em fevereiro, março. Vamos ver. E tu querias concluir? Não, porque é muito na linha do que disse esta dificuldade em poder projetar uma próxima época com o Mourinho. Muito bem. Terminamos assim esta edição da Liga de Ouro. Recordo que amanhã vamos acompanhar ao segundo o Rio Ave Benfica, aqui na CMTV, e daqui a poucos segundos aqui vem aí o Jornal da Meia-Noite.